Olá, amados de Deus, a paz do Senhor. Eu sou a Larissa e estaremos juntos todos os dias às 6 da manhã, em adoração e intercessão. Hoje eu vou continuar falando sobre quando Jesus entra no nosso coração e vou falar sobre as duas pessoas que se manifestam dentro da gente quando Jesus viram as mesas que estão no nosso coração. E no final estarei orando por você e pela sua família. Mas antes disso, se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos, ok? Eu vou ler Mateus 21, versículos do 12 ao 16. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhes perguntaram: não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitastes louvor. O versículo 15, ele diz: entretanto, o chefe dos sacerdotes, dos escribas, viram as maravilhas que Jesus estava realizando e as crianças clamando Hosana, e eles se revoltaram, eles se indignaram, e eles se indignaram com aquilo que as crianças estavam clamando. Sempre que Jesus entra na nossa vida e as mesas elas são viradas, duas pessoas se manifestam dentro da gente. A primeira, o fariseu que habita em nós, o religioso. Ele não quer ver as mesas viradas. Por quê? Porque ele quer a aparência, ele quer tudo direitinho. Não tem problema se a tua casa está tudo destruído. O importante é você estar pregando no púlpito. Não tem problema se a tua casa está tudo destruído. O importante é você estar cantando na igreja, é você estar servindo na igreja, é você estar fazendo a obra. Não tem problema se você está já no 4º, 5º casamento. O importante é estar fazendo a obra. O seu ministério é mais importante do que a sua casa, do que a sua família. A unção é mais importante que o caráter. Não quer expor as suas mazelas, quer escondê-las. O fariseu que habita em nós, ele não aceita isso. Ele quer manter a sua reputação, a aparência. Ele quer jogar tudo embaixo do tapete. E o Senhor, ele está trabalhando na minha e na sua vida. É um processo de santificação. Quando ele entra no templo do nosso coração, ele vira as mesas, começa a curar. E o fariseu que existe dentro de nós enlouquece. Só que tem outra pessoa no nosso coração. Quando Jesus entra no templo, as mazelas elas foram curadas, os feridos e os aleijados, E houve um grito, um clamor: Hosana. De quem é esse grito? Das crianças. Tem uma criança dentro da gente. Então a segunda pessoa que se manifesta dentro da gente, a primeira, o fariseu. O segundo, a criança. Existe uma criança dentro de você. Quando o fariseu se manifesta, a criança também se manifesta. E quem é essa criança dentro de mim? Você deve estar perguntando, É aquela que não tem medo da verdade, que dorme em paz, que confia no seu Pai. É aquela que entra no reino de Deus. Sabe que a sua segurança, que o seu socorro está no Senhor. O Salmo 121, versículos 1 e 2 diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A criança que tem dentro de nós ama Jesus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz.
A criança está dentro de nós, ela tem uma fé simples. Só que quando Jesus entra no nosso coração, as duas pessoas se manifestam. Os religiosos, os fariseus se manifestam, mas as crianças também se manifestam. Elas gritam Hosana. E sabe o que significa Hosana? Significa socorre-nos. Quando Jesus está perto da gente, dentro da gente, a gente não tem vergonha nenhuma de levantar as mãos e dizer socorre-nos. Pedro, ele tinha os dois dentro dele. Na soberba, ele falou assim: eles podem te deixar, eu nunca te deixarei. E depois Pedro nega Jesus 3 vezes. Mas o mesmo Pedro, depois que Jesus morreu, voltou à velha vida, quando Jesus encontra com ele, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Jesus pergunta 3 vezes e Pedro sim. Na soberba, Pedro prometeu uma coisa que ele não conseguiria cumprir. Mas depois o mesmo Pedro se afundou, ele teve humildade de estender a mão e gritar: socorre-me, Senhor. Quando alguém pergunta para você: tá tudo bem com você? Qual que é a primeira coisa que você responde? Qual que é a primeira coisa que a gente responde? Ah, tá tudo bem, graças a Deus. Mas será que tá tudo bem mesmo? Será que todas as vezes que as pessoas perguntam para você como você tá, será que tá tudo bem? Aí às vezes é só alguém insistir: ah, mas será que tá tudo bem mesmo? Aí você já começa a chorar, aí você já se abre, e fala o que realmente está acontecendo. O nosso fariseu, ele é durinho. Ele sempre vai falar que tá tudo bem. Só que depois, se alguém insiste, ele começa a morrer. E a criança que também habita dentro da gente, ela começa a aparecer. E aí ela fala: você tá bem mesmo? E aí você fala: não, eu não tô. Eu tô sem esperança, eu tô quebrado, tá acontecendo isso, isso e isso. E a criança que tem dentro da gente, ela não tem medo de dizer aquilo que realmente está acontecendo. Quando Jesus ele entra no nosso coração e quando a gente sabe que Jesus está realmente na vida de alguém, a criança que habita em nós não tem medo de dizer a verdade e não tem falsidade nas palavras. Mateus 19, o versículo 14 diz assim: então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence ao que são semelhantes a elas. Quando Jesus chega, o fariseu fica furioso, mas a criança canta. Quando Jesus entra na nossa vida, começa uma briga: ser de aparência ou ser de verdade? Ser sincero ou fingir ser espiritual? Jesus, ele quer acordar a criança que está dentro de você e calar o fariseu. Cale a voz do fariseu e deixe apenas a criança que existe dentro de você se manifestar. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero agradecer, sim, Deus, por essa oportunidade, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Obrigada, Jesus, pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que nos cura e nos liberta. Pai, eu peço pela vida dessas pessoas agora, em nome de Jesus, que o Senhor cale o fariseu que habita dentro delas, ó Pai, em nome de Jesus. Que o fariseu seja calado agora, Senhor, em nome de Jesus. E que a criança que existe dentro delas se manifeste, em nome de Jesus. Que eles gritem por socorro nas áreas de sua vida que estejam precisando, ó Pai, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida a verdade, ser de verdade, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a vida que a partir de hoje você vai se posicionar a ser de verdade, a ter uma essência, a viver pela verdade e não pela aparência, em nome de Jesus, Pai. Receba, Pai, a alegria que vem de Ti. Sim, Deus. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer ainda nas nossas vidas. Eu quero orar, Senhor, por aquelas pessoas que têm
deixado o seu nome e o nome dos seus pedindo oração. Deus, que o Senhor possa restaurar a saúde delas em nome de Jesus. Que o Senhor possa conceder a cura a elas, Deus, em nome de Jesus. Que elas se sintam amadas, Pai. Que elas se sintam protegidas em nome de Jesus. Que elas sintam a Tua presença, Pai. Que onde quer que elas vão, Senhor, o Espírito Santo possa guiá-los, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe seu dia. Até amanhã, às 6 da manhã, em adoração e intercessão.